Fala MMs! Nessa aula vou te explicar um pouco sobre o sistema monetário. Vamos começar falando da principal moeda mundial, que é o dólar. É a moeda mais forte do mundo, já que é a unidade de conta global, é a moeda de pagamentos internacionais, moeda de reserva, por mais que outros países não utilizem o dólar em seu território, por exemplo, o Brasil ou o Japão, para realizar importações ou exportações, adivinha só, o pagamento é realizado em dólar. O preço das coisas é precificado em dólar. Commodities como petróleo, minério, ouro, seu celular, seu tênis, sua TV, seu carro, por mais que você compre em real ou a moeda, caso você more em outro país, o valor é precificado na moeda americana. O sistema monetário funciona através do Banco Central, que seria o pai do sistema bancário e o órgão responsável pela emissão de moeda do país, que no Brasil seria o real. Seria como se fosse o banco do governo. Na maioria dos casos, é o emissor monopolista do dinheiro, ou seja, somente ele pode decidir em imprimir mais dinheiro. Normalmente, supervisor e regulador do sistema financeiro e bancário, executor da política monetária, ou seja, ele decide qual será a taxa de juros para atingimento da inflação, define a expansão de crédito e é também o banco dos bancos, onde consegue socorrer e criar liquidez para salvar instituições financeiras que estão prestes a falir ou sem liquidez, como na crise financeira em 2008. Vamos criar um exemplo hipotético no Brasil. A Nubank ou Itaú, que são dois bancos privados, estão passando por uma grave crise financeira e precisam de dinheiro. Se nós, meros mortais, quando estamos sem dinheiro, recorremos ao banco para pegar empréstimos, agora no caso do banco, o que ele faz? Recorre ao Banco Central. Ele é o responsável pelo compulsório, que é um instrumento do Banco Central para garantir a segurança do sistema financeiro. Explicando melhor, todos os dias, milhões de pessoas depositam dinheiro no banco e outras instituições financeiras, seja na poupança, CDB ou conta corrente, para impedir que os bancos emprestem todo esse dinheiro e fiquem sem caixa, colocando em risco o sistema financeiro. O Banco Central, que no caso do Brasil é o Bacen, determina que um percentual desses depósitos fique retido sob sua responsabilidade. Existem dois tipos de compulsório: o à vista, que é quando os bancos e instituições financeiras são obrigados a depositar no Banco Central parte do dinheiro depositado em suas contas correntes ou de pagamento, e o depósito a prazo, que é quando um percentual de todos os depósitos, como CDBs e RDBs, que são tipos de investimentos em renda fixa, ou seja, cerca de 10 a 20% do dinheiro dos bancos fica sob responsabilidade do Banco Central. Se um banco tem 100 bilhões de depósitos à vista, o Bacen fica com cerca de 10 a 20 bilhões na forma de reservas bancárias. O percentual varia para cada tipo de depósito e também de país para país. Alguns países não têm esse requerimento. Isso nos mostra que os bancos, tanto público quanto privado, de certa forma, criam dinheiro como forma de passivo bancário, onde ele não possui em caixa todo o dinheiro depositado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se todas as pessoas fossem sacar ou fazer um Pix de um determinado banco, ele não conseguiria cumprir as solicitações, pois o mesmo não possui fundos para isso. De certa forma, isso nos mostra que os bancos criam dinheiro como o Banco Central, mas um dinheiro, nesse caso, fictício. Isso é algo perigoso para a economia e nos mostra que, mesmo deixando o dinheiro na conta de um banco, ainda assim corremos um certo risco, mesmo com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, no qual cobre até 250 mil em caso de uma insolvência de um determinado banco que tem essa garantia. Caso você tenha mais do que esse valor na conta, ele não irá te reembolsar nada além disso. O que quero dizer com essas informações é que, independente de você deixar o dinheiro debaixo do colchão, na conta corrente, na poupança ou em outras formas de investimentos, por mais seguro que seja, sempre terá um risco. Voltando a falar do Banco Central, é um órgão independente em países mais desenvolvidos,
A autonomia do Banco Central Brasileiro foi sancionada em 2021, o que na teoria seria melhor, pois significa que o órgão e seus diretores têm liberdade para executar as políticas monetárias sem interferência do governo, mas que na prática não é bem assim, pois tudo vai depender das ações do governo que ditam o ritmo e decisões de um banco central, já que o Banco Central é o financiador do governo e é aí onde mora o grande perigo. Vou explicar resumidamente a crise na Venezuela. Sei que isso a princípio parece não ter muito sentido em relação a criptomoedas, mas fique calmo que chegaremos lá. A crise na Venezuela foi o resultado de políticas populistas que se iniciaram como parte da Revolução Bolivariana do governo de Hugo Chávez por volta dos anos 2000 e se intensificaram ainda mais no governo de Nicolás Maduro. Com o governo tomando atitudes drásticas para a economia do país, como controle de preços, retenção de dólares de importadores, entre muitas outras atitudes que foram extremamente prejudiciais para a economia. Com o controle de preços, as fábricas e indústrias pararam de produzir, causando assim uma falta de produto, tendo como consequência o aumento do preço, causando a inflação. Explicando o que seria inflação da forma mais básica possível, é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda, conforme você pode ver por essa imagem. Tudo isso, junto com muita corrupção no governo, acarretou em uma inflação em 2014 que chegou a 68%, e essa taxa era uma das mais altas registradas na história do país e a mais alta do mundo em 2013. Até 2015, a inflação havia atingido 180% e até 2016 teve um aumento de 800%. E em 2020 ainda chegou a quase 3.000% de inflação no ano. Toda essa inflação acarretou em que uma grande parte da população venezuelana passasse para a linha da pobreza e, infelizmente, passasse fome. Quase toda a população da Venezuela atualmente está em uma situação vulnerável. Em 2021, 94% dos habitantes do país encontravam-se em algum nível de pobreza e 76% da população vive em extrema pobreza. Para você ter noção, um frango de 2 quilos até o final de 2021 era mais caro que o salário mínimo venezuelano, chegando a custar mais de 14 milhões de bolívares. As imagens assustadoras nos mostram que era necessário carregar uma quantidade imensa de dinheiro para comprar itens básicos e todo esse dinheiro daria aproximadamente 3 dólares americanos, sendo que o salário mínimo era de 7 milhões de bolívares, o que mal dava 2 dólares na época. O salário mínimo na Venezuela mal chegava a 10 reais por mês. Ou seja, não se resolve uma crise econômica imprimindo mais dinheiro, pois até outro dia você podia ser milionário ou bilionário na Venezuela e adivinha só, não conseguiria sequer comprar um carro. E a situação não continuou tão drástica assim, porque no final de 2021, a Venezuela fez uma mudança radical na sua moeda local, onde cortou 6 zeros para tentar controlar a inflação, depois de vários anos de inflação e hiperinflação. O salário mínimo em 2022 passou para 20 dólares, mas ainda está muito longe do necessário para a população sair da pobreza. O exemplo mais recente que temos aqui na América do Sul seria na Argentina, com os governantes querendo reproduzir uma política parecida com o que os governantes na Venezuela fizeram. O BCRA, Banco Central Argentino, começou a restringir empresas de grande porte de comprar em dólares da autoridade monetária. Isso e muitas outras atitudes drásticas para a economia causaram mais de 90% de inflação no ano de 2022. Isso faz com que o governo imprima mais dinheiro, aumentando a taxa de juros do país consideravelmente, passando para mais de 70%. Ou seja, você pode deixar 1.000 pesos argentinos na poupança, que em um ano terá cerca de 1.700 pesos argentinos, mas não irá adiantar, pois os seus 1.700 pesos terão menos poder de compra do que os 1.000 pesos do ano anterior. Fora a inflação,
A moeda argentina caiu bastante comparado ao real, dólar e várias outras moedas. Você pode ver pelo gráfico que o peso argentino vem se desvalorizando há vários anos. E as coisas estão ficando cada vez mais caras no país, de forma parecida com o que foi na Venezuela. Essas atitudes não irão resolver a inflação no país. Isso pode fazer com que a moeda local se enfraqueça ainda mais a moedas de outros países. E como já expliquei que a moeda global, tudo é precificado em dólar, isso causa diversas consequências, como fome, pois as pessoas não terão dinheiro sequer para comprar comida, mais dificuldade em adquirir bens, seja um celular, uma TV, um carro ou uma casa. O que quero dizer com esses dois exemplos é que o Banco Central, independente ou não, ele tomará decisões de acordo com as políticas do governo. Caso você more em outro país, além dos Estados Unidos, você obviamente não pode ter todo o seu patrimônio em dólar, mesmo sendo a moeda mais forte do mundo, ou em criptomoedas também, pois praticamente em todos os países existe a lei de curso forçado, no qual é obrigatório o pagamento não só de impostos, mas de qualquer dívida contratada na moeda de curso legal, que seria a moeda determinada do país. É aquela que, segundo a lei, pode ser usada para quitar dívidas públicas, dívidas privadas e cumprir obrigações financeiras com pagamentos de impostos contratados, multas ou danos legais. Mas isso é algo que já está em mudança, pois em alguns locais já está aceitando o pagamento de criptomoedas. O Rio de Janeiro, que a partir de 2023 aceitará Bitcoin para pagar o IPTU. O estado do Colorado, nos Estados Unidos, que a partir do dia 1º de setembro de 2022 começou a aceitar criptomoedas como forma de pagamento adicional para todos os contribuintes estaduais. Isso inclui os seguintes impostos: o de renda, individual, comercial, imposto de consumo de combustível, entre outros. No Brasil, é obrigatório aceitar o real como forma de pagamento em território nacional, mas os indivíduos são livres para aceitar qualquer meio de pagamento nas outras finalidades, moeda estrangeira, ouro ou até mesmo o Bitcoin. Você pode utilizar o Bitcoin, altcoins e até NFTs para comprar imóveis no Brasil, mas estas operações sempre envolvem um terceiro, já que na outra ponta o vendedor do imóvel deve receber em reais devido à legislação atual que não permite lavrar a escritura do imóvel informando o pagamento em criptomoedas. Ainda no Brasil, é um procedimento burocrático, dificultando um pouco possíveis compradores de utilizarem criptomoedas para pagar bens e serviços, mas em alguns outros países, como nos Estados Unidos, já é possível comprar o imóvel pagando através de criptomoedas sem tanto burocracia. Vai depender apenas se o vendedor aceitará ou não. E se for no estado do Colorado, por exemplo, até os impostos, como informei, podem ser pagos em criptos. Em outros estados, seria obrigatório pagar os impostos com a moeda local. No momento que estamos gravando, existe um projeto de lei no Senado Federal para que seja possível pagar diretamente em Bitcoin e outras criptomoedas pela compra de imóveis no Brasil. Vamos aguardar para ver se será aprovado ou não. Caso seja aprovado, vou fixar aqui nos comentários. Toda essa aula nos mostra que, principalmente em países subdesenvolvidos, não podemos confiar cegamente na moeda local. E aos poucos, as criptomoedas estão sendo aceitas em todo o mercado. É importante investirmos em moeda estrangeira, como criptomoedas que são precificadas em dólar. Você consegue, de certa forma, proteger o seu patrimônio, independente do espectro político de governo do país. Estaremos sujeitos a erros que podem ser fatais para a economia e, no caso dos países vizinhos do Brasil que citei, quem investiu em criptomoedas conseguiu se proteger e evitar uma possível falência, e até evitar uma situação de pobreza. O que expliquei sobre a base monetária, a crise na Venezuela e na Argentina, reflete a importância de diversificar os investimentos e nunca ter
só aplicações lastreadas na moeda do país onde você vive. Pois milhões de pessoas que tinham uma situação financeira muito melhor, tanto na Venezuela, na Argentina, quanto outros países que sofreram um colapso econômico, hoje amargam a pobreza simplesmente por não ter diversificado e se protegido economicamente. Você pode concordar ou discordar de quem está no poder do seu país, independente de você morar no Brasil ou não, investir em criptomoedas é uma forma de se proteger economicamente e também de estar participando de uma nova revolução financeira. No Brasil, por exemplo, já houve uma época que foi confiscado o dinheiro das pessoas na poupança. Atualmente é meio que inimaginável acontecer isso novamente, mas bem, nunca sabemos o dia de amanhã. E com criptomoedas, você guardando elas em sua carteira, o governo não conseguirá simplesmente tomar ou bloquear seus bens, como é possível fazer com o dinheiro no banco. É importante você entender um pouco da base monetária e compreender os exemplos de países que citei, que já tiveram uma situação econômica muito melhor e que, independente do país que você mora, basta alguns governantes errados, ideias erradas, que a economia, seu dinheiro, suas finanças podem ir pelo ralo. Criptomoedas é uma forma de diversificar e onde atualmente é o mercado com maior assimetria de retorno. Por ser algo ainda novo, em fase experimental, as pessoas ficam com receio em sair da zona de conforto. Não seja essa pessoa. Aprenda, entenda melhor sobre esse novo mercado, que quem chega primeiro bebe da água limpa. Logo começaremos a pôr a mão na massa, mas não tenha pressa, pois ela é a inimiga número 1 dos investidores. Até a próxima aula.